Sabe aquela sensação de que existe uma parte sua que parece remar contra a maré? Uma força interna que às vezes sabota os seus melhores planos como se tivesse vontade própria? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito da psicologia que ajuda a explicar exatamente esse conflito. Olha que impressionante! Essa citação, de quase 2000 anos, captura perfeitamente esse dilema que tanta gente sente. É aquela frustração de saber o que a gente quer fazer, o que é o certo, mas, de repente, ser puxado para outra direção por uma vontade que a gente nem reconhece direito como nossa. Tá, mas de onde vem essa outra vontade? Para desvendar esse mistério, a gente vai buscar a resposta no trabalho de uma psicanalista simplesmente brilhante que por muito tempo ficou meio que na sombra do marido famoso. Estamos falando de Emma Jung, psicanalista e esposa do Carl Jung. Ela mesma sentiu na pele o que era viver num mundo dominado por homens, muitas vezes se sentindo ofuscada. E foi justamente essa experiência que a levou a investigar a fundo a natureza do princípio masculino dentro da psique da mulher. A jornada dela vai ser o nosso mapa. Ok, para a gente encontrar essa força interior, primeiro a gente precisa de um mapa do território. E esse território é um lugar vasto e bem misterioso, a mente inconsciente. Vamos lá. Freud viu o inconsciente mais ou menos como um porão pessoal, sabe? Onde a gente guarda tudo aquilo que é reprimido, memórias, desejos. Mas aí veio o Jung e disse, peraí, tem mais coisa. Ele propôs que debaixo desse porão individual existe um oceano que conecta todo mundo, o inconsciente coletivo. Uma herança psicológica que é de toda a humanidade. E é nesse oceano coletivo que a gente encontra o que Jung chamou de arquétipos. São tipo imagens e padrões universais que aparecem em mitos e sonhos no mundo todo, como a figura do herói, da mãe, e entre todos eles, dois arquétipos são a ponte entre o nosso eu consciente e esse mundo profundo. Nos homens, essa figura interna é a ânima, que representa o feminino dentro da psique deles. Já nas mulheres, essa figura é o ânimos, o princípio masculino inconsciente. E foi exatamente aqui, no ânimos, que Emma Jung focou todo o seu trabalho. Certo. Então, como é que esse tal de ânimos se manifesta na prática? A Emma Jung criou um modelo genial para explicar isso, descrevendo 4 estágios de desenvolvimento. E ela conectou tudo isso a um conceito grego super importante, o logos, que tem a ver com razão, palavra e sentido. O logos, então, é o caminho por onde o ânimos amadurece. É como se ele fosse ganhando forma e sofisticação. Vamos ver como essa jornada acontece, passando por 4 fases bem distintas. A evolução aqui é muito clara, né? Começa com a força física bruta. Depois, evolui para a ação com propósito, com um objetivo. Em seguida, se torna o poder da palavra, do intelecto. E, finalmente, no nível mais alto, ele se transforma num guia espiritual, uma fonte de sabedoria. É um verdadeiro mapa para o nosso amadurecimento. Mas e quando essa energia toda não é reconhecida? Quando a gente não integra isso de forma consciente? Aí a coisa complica. Ela se torna autônoma, negativa. É o que a Emma Jung chamou de possessão pelo ânimos. E quando isso acontece, o ânimos pode se transformar num crítico interno implacável. Sabe aquela vozinha na cabeça que julga tudo, que critica a cada passo, que enche a gente de dúvida e acaba a paralisando? É ele. Exatamente. Essa voz vira um tirano. Ela fica analisando cada emoção, cada impulso, até sufocar toda a espontaneidade e a alegria. O resultado é um sentimento constante de que não somos bons o suficiente. E o perigo é que a lógica dele parece perfeita. São opiniões que isoladamente parecem corretas, mas que ignoram totalmente o contexto, a emoção, a nuance da situação real. É uma receita para o desastre, principalmente nos relacionamentos. Nos mitos e nos sonhos, esse ânimos negativo costuma aparecer como figuras perigosas, controladoras, que tentam desviar a gente do nosso caminho. Pensa, por exemplo, no Barba Azul. Ele é a cara desse ânimo sombrio. Ele seduz com promessas de poder, de conhecimento, mas o objetivo real dele é controlar, destruir a vitalidade e prender a psique feminina em seus segredos mortais. Ou então o flautista de Hamelin. A melodia dele é encantadora, irresistível. Ele representa essa força que nos atrai para longe da consciência, para um mundo interior desconhecido que, muitas vezes, pode ser bem perigoso. Bom, se esse é o perigo, qual é a saída? Como é que a gente sai da possessão e vai para a integração? E aqui tem um ponto crucial. O objetivo não é se tornar mais masculina, de jeito nenhum. O caminho é um trabalho consciente.
Primeiro, aprender a diferenciar a nossa própria voz da voz do ânimos. Depois, em vez de brigar com ele, a gente aprende a canalizar essa energia toda para atividades criativas, para projetos concretos no mundo. O objetivo, como a própria Emma Jung disse de uma forma tão poderosa, é integrar esse princípio para se tornar uma pessoa mais completa, mais autêntica e assim conseguir realizar o seu próprio destino. Entender o ânimos é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Então, a reflexão que fica é: o que essa voz interior anda dizendo? O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é simplesmente ter a coragem de ouvir.